Fala moçada, tudo bem com vocês? Estaremos nessa videoaula fazendo a correção da atividade de aprendizagem, Introdução à Química Orgânica, parte 1. Tudo bem? Vamos comigo na tela. Bom, questão número 1 na tela. Observe a ilustração e indique o tipo de ligação sigma ou π representada. Então, nós temos aqui desenhado três situações. Na situação 1, nós temos aqui um orbital do tipo S, que ele é esférico, e temos aqui um orbital do tipo P. E nós podemos ver aqui na situação 1 que o orbital S e o tipo P, eles têm uma região em comum, que eles ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, houve interpenetração entre o orbital S e o orbital P. Isso aqui é classicamente uma ligação do tipo sigma, tá? Toda ligação do tipo sigma é quando há um orbital entrando dentro do outro, tá? Então imagine aqui que o orbital S seja de um átomo A e o orbital P seja do átomo B. O átomo A e o átomo B, eles decidiram fazer ligações químicas entre si, ou uma ligação química, e essa ligação se deu por ligação do tipo sigma, onde o orbital S do átomo A entrou dentro do orbital P do átomo B, beleza? Bom, agora na situação 2, nós temos dois orbitais P. E aqui a gente pode perceber que os orbitais P, eles não entraram dentro do outro, não teve a interpenetração. Ou seja, eles estão aqui tendo a interação que a gente chama de interação lateral. Então imagine que aqui, ó, no centro do orbital P seja o átomo A, tá? Aqui é o átomo A e aqui é o átomo B. E eles estão fazendo a ligação química por interação lateral dos seus orbitais. Isso é um tipo de ligação π. E a 3 aqui, nós temos dois orbitais do tipo P, que eles têm halteres, né? Diferente do orbital do tipo S, que ele é esférico. E nós podemos ver que o orbital do tipo P, por exemplo, do átomo A, ele entra dentro do orbital do átomo B. Então há uma região aqui, ó, em comum, né, onde os orbitais ocupam o mesmo lugar no espaço, e isso é um evento clássico de uma ligação do tipo sigma. Então, resumindo, quando é que vai ser uma ligação sigma? E isso do ponto de vista dos orbitais. Ela vai ser um tipo de ligação aonde há interpenetração de dois orbitais, um orbital dentro do outro. E a ligação π é quando os orbitais, eles não entram dentro do outro, mas eles interagem lateralmente. Então a ligação do tipo sigma, ela é mais intensa, ela é mais forte. A ligação do tipo π, por não ter essa interpenetração, ela ser uma interação lateral, ela é mais fraca, beleza? Agora, quando você tem uma ligação simples, ela sempre será do tipo sigma, tá? Então toda ligação simples é sigma. Agora, quando entre dois átomos estabelece uma segunda ligação ou uma terceira, aí será do tipo π. Então, entre A e entre B, se eles resolvem fazer uma ligação, a primeira ligação sempre será sigma, tudo bem? Sempre, toda vez que um átomo vai ligar com o outro, estabelece ligação sigma. A ligação π só vem a acontecer depois da sigma estar estabelecida. Então vamos supor que A e B fizeram a ligação. A primeira é sigma, mas aí eles querem fazer uma segunda ligação entre eles mesmos. Então a segunda ligação aí vai ser π, tá? Então aqui nós representamos uma ligação dupla, onde uma é sigma e a outra é π, tá? E aí se a gente tiver a ligação entre A e B do tipo tripla, né, ligação covalente tripla, então estabelece a primeira ligação que é sigma. A segunda e a terceira serão do tipo π. Então, aí uma ligação tripla, nós temos uma sigma e duas π. Uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. E uma ligação simples, ela sempre será sigma. Beleza? Não tem como entre dois átomos ter apenas uma ligação e essa ligação ser do tipo π, porque a ligação π, mais uma vez, ela só ocorre depois que a ligação sigma está estabelecida. Tá? Então, é como se fosse o seguinte: a vontade de todo orbital, né, de um orbital de um átomo com orbital de outro átomo, é um entrar dentro do outro. O problema é que quando eles vão fazer ligação, isso acontece a primeira vez. A segunda vez, que seria ligação dupla, ou a terceira vez seria uma ligação tripla, eles não conseguem mais fazer essa interpenetração. Então é como se o átomo tivesse o direito, ou melhor, a capacidade
de pegar o seu orbital e entrar dentro do outro só uma única vez, com o mesmo átomo, tá? Então, se ele quiser fazer uma segunda ligação com esse átomo, não tem jeito dele fazer mais sigma com ele, aí terá que ser π, tá? Bem, agora, nada impede, por exemplo, você tem um átomo de carbono. Aí esse átomo de carbono, ele liga aqui com o hidrogênio e ele liga aqui com outro carbono, por exemplo. Então, vamos focar nesse carbono aqui. Ele faz 4 ligações, tudo bem, mas eu estou focando nessas duas aqui. Se ele liga com o hidrogênio uma ligação, ela é sigma. E ele faz uma simples com outro carbono, ela é sigma, tá? Então, sim, quando eu estou falando que a primeira é sigma e a segunda é π, eu estou falando entre os mesmos átomos. Então, vamos aqui, ó, vou até mudar a cor aqui. Vamos pôr aqui, ó, entre esse carbono e o outro carbono. Então, a ligação primeira deles é sigma. Agora, vamos supor que esses carbonos queiram fazer a segunda. Aí, a segunda é π, tá? Tudo bem? Deu para entender? Então, quando eu falo que a primeira é sigma e a segunda é π, é entre os dois átomos que nós estamos, né, conversando. Não significa dizer que esse átomo não consiga fazer uma sigma com um átomo e uma sigma com outro átomo. Tá? Aí você está entrando com 3 átomos, A, B e C. Tudo bem? Vamos lá para a questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte. O gosto amargo você veja devido à seguinte substância, de forma estrutural. Essa substância, denominada miceno, provém das folhas de lúpulo adicionadas durante a fabricação da bebida. O número de ligações π na estrutura do miceno L, que é só saber as ligações π. Então, como toda ligação simples é sigma, eu só vou onde tem ligação dupla ou tripla. Então, olha aqui. Localizei que é uma ligação dupla, uma, outra ligação dupla e outra ligação dupla. Então, tem 3 ligações duplas. Cada ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. Então, aqui eu tenho uma ligação π, aqui nessa outra eu tenho outra ligação π, aqui eu tenho outra. Então, eu tenho ao total 3 ligações π. Ele não pediu a sigma, então tá aí. Resposta, 3 ligações π na molécula de miceno. Tudo bom? Vamos para a questão número 3. Um dos mais conhecidos analgésicos é o ácido acetil salicílico. Tá aí a fórmula dele. Indique o número de ligações sigma e π em 2 moléculas, né, de AS. Então, beleza, ele pediu sigma e π. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos aqui contabilizar o número de ligações π, ó, onde tem dupla. Eu vou dar um corte. 1 π, 2, 3, 4 e 5. Ele falou na molécula, tá? Ele não falou na cadeia entre carbonos. Ele falou na molécula, então eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5. Então, em uma molécula, para a gente não errar, vamos colocar assim, em uma molécula eu tenho 5 ligações do tipo π. Vamos lá ver as sigmas para a gente descobrir quantas eu tenho. Então, vamos lá, eu vou cortar porque é para mim não contar 2 vezes, tá? Então, eu vou marcar as ligações sigmas de azul, ó. 1, 2, 3, 4, eita, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, eu tenho aqui, eu vou até apagar e colocar de azul, né? A sigma eu tenho 21 ligações sigmas, tá? 21 ligações do tipo sigma. Só que ele está me pedindo em 2. Então eu tenho que multiplicar aqui por 2. Em 2 moléculas de AS, eu vou ter 42 ligações do tipo sigma e vou ter 10 ligações do tipo π. E aí está a resposta, tá? Beleza? Vamos então para a próxima questão. Questão número 4. Em relação à molécula esquematizada abaixo, julgue em V ou F. Tudo bem. Então, eu tenho que essa molécula, tá? Forma estrutural plana, está dispondo todas as ligações entre carbono e carbono, entre carbono e hidrogênio. Entre os átomos de carbono 1 e 2 existe uma ligação sigma. Entre o 1 e o 2 existe uma sigma? Nós temos aqui uma ligação do tipo dupla, aonde nós temos uma sigma e a segunda é π. Então, tem sim uma sigma. Verdadeiro, não está mentindo não. Entre os átomos de carbono 1 e 2 existe uma ligação π, existe também, já que a dupla é formada por sigma e π, então nós temos tanto a sigma quanto a π. Entre os átomos de carbono 1 e 2 existem 2 sigmas, aí tá falso, né? Existem 2 ligações entre o carbono 1 e o carbono 2, sendo que uma é do tipo sigma e a segunda é do tipo π. Entre os átomos de carbono 1 e 2 existem 2 ligações π, falso. E por último, todas as ligações entre átomos de carbono e hidrogênio são sigma. Verdade, mais uma vez.
Toda ligação simples é do tipo sigma, e entre carbono e hidrogênio sempre vai haver apenas uma ligação, que é do tipo simples, né? Ligação covalente simples, ou seja, do tipo sigma. Tudo bem? Por que só vai ter uma ligação entre carbono e hidrogênio? Porque o átomo de hidrogênio ele só consegue fazer uma ligação. Não é por causa do carbono. O carbono consegue fazer 4, tudo bem. Mas quando ele resolve ligar com o hidrogênio só consegue fazer uma. Então, entre carbono e hidrogênio sempre só tem uma ligação e ela é do tipo sigma. Vamos lá para a questão de número 5. A acetona, importante solvente, apresenta nos seus carbonos, respectivamente, o seguinte tipo de hibridização. Então, é a questão fechada, que é hibridização de orbitais. Professor, não lembro de hibridização. Hibridização é quando os orbitais fundem. Nossa, mas como que eu vou saber? Pois é, o carbono, na camada de valência, na distribuição eletrônica dele, ele vai ter lá o 2s1 e o 2s2, 2p2. Em suma, na camada de valência do carbono, nós temos subnível S, portanto, orbital S. Nós temos também orbital do tipo P, já que tem subnível P, tá? Bom, a gente sabe também que o orbital S, né, o subnível S, ele só comporta 2 elétrons, então é porque ele só tem um orbital, tá? Ele só tem um orbital, então vou até escrever aqui o número de orbitais, ele tem apenas um orbital S, tá? Agora, o subnível P ele comporta 6 elétrons. Como cada orbital comporta 2 elétrons, o subnível P tem que ter 3 orbitais, tá? Então, mais uma vez. O subnível S só comporta no máximo 2 elétrons porque ele só tem um orbital, sendo que cada orbital comporta 2 elétrons no máximo. Por isso que lá só tem capacidade para 2 elétrons, porque lá só tem um orbital e o orbital cabe 2 elétrons. Agora, no subnível P, cabe 6 elétrons. Então, quantos orbitais tem o subnível P? Se lá cabe 6, então tem que ter 3 orbitais, porque a quantidade máxima que qualquer orbital consegue suportar é 2 elétrons. Então, se eu tiver um orbital, dá 2 elétrons. Se eu tiver 2 orbitais, eu consigo colocar 4 elétrons. Se eu tiver 3 orbitais, dá para colocar 6. Então, no subnível P, eu tenho 3. Vou até colocar aqui a quantidade, tá? Então, eu tenho 3 aqui orbitais P. Opa, vou lá de cá, só para a gente saber. Ou melhor, vou tirar esse igual e vou só colocar assim, ó. No S eu tenho um orbital e o subnível P ele é comportado por 3 orbitais. Beleza? Em suma, resumindo, o que acontece? O átomo de carbono, então ele tem o orbital S e tem 3 orbitais P na camada de valência. Então é esses orbitais aqui que ele vai utilizar para fazer a ligação. Inclusive nós falamos quantas ligações um carbono faz? Ele faz 4, não é? Olha, ele faz uma ligação utilizando o S, 2 utilizando o P, 3 utilizando outro P e 4 ligações usando outro orbital P. Então tá aí, as 4 ligações dele é feito porque tem 4 orbitais, tá? Na camada de valência. Então tá bom. Ele tá aí com seus orbitais. Vamos lá. Nesse caso, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar aqui cada carbono individualmente, ó, esse primeiro carbono. O número de orbitais que ele vai hibridizar, que ele vai fundir, é o número de ligações sigmas que ele faz. Olha, esse carbono aqui, o primeiro, ele faz 4 ligações sigma. Então, ele vai hibridizar o orbital S e os 3 orbitais P. Então, na hora que ele vai, eu vou até fazer assim, ó, na hora que ele for hibridizar o S mais um segundo e mais um terceiro P, ele vai hibridizar os 4 e vai formar aquilo. Deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar. Então, ele vai formar aqui o orbital que nós chamamos de sp3, tá? Então, ele vai ter aqui 4 novos orbitais nessa hibridização, ou seja, tinha 4 antes e continua tendo 4 depois. Só que os 4 antes era um S esférico e teria 3P, que era aquele halteres. Agora, ele vai ter 4 sp3, tá? Não precisa preocupar com o formato dele, não. Tá? Mas se quiser saber, quando se funde um S com o P é um halter, parece aquele balão. E o S é um redondinho. Então ele vai virar um balão mais gordinho, tá? Vai ficar um halter mais gordinho. Tá? Então ele vai ter 4 orbitais sp3. Então, ou seja, a hibridização desse carbono é sp3. A mesma coisa acontece com o outro carbono da ponta. Ele tem 4 ligações do tipo sigma. Logo ele vai hibridizar os 4 orbitais e ele vai ter então orbitais do tipo sp3. Agora, esse carbono do meio, não, ele tem 3 sigmas, tá? Tem uma ligação π. Então, aqui ele vai hibridizar apenas 3 orbitais. Ele hibridiza o S, que é sempre o primeiro da fila, e mais 2p.
Então fica sp2. Então tá aí a hibridização sp3, sp2, sp3. Você vai ver essa resposta na letra D de dado, tá aqui, ó, letra D, sp3, sp2, sp3. Beleza? Então a hibridização depende do quanto de ligações sigma. Se forem 4 sigma, usa os 4 orbitais, sp3, tá? Lembre que o p está ao cubo, por isso tem os 4 orbitais hibridizados. Se ele estiver fazendo 3 sigma, só 3 orbitais sp2. E se ele estiver fazendo 2 sigma apenas, pode acontecer. Não é o caso desse exercício, mas vamos supor que um carbono esteja fazendo uma tripla e uma simples, ou ele fazendo 2 duplas assim. Nesses casos aqui, ele está fazendo 2 ligações do tipo π. E a sua hibridização, então, só 2 orbitais. O primeiro é o S e o segundo é P. Beleza? Questão número 6. Bola para frente. Um produto natural encontrado em algumas plantas leguminosas apresenta a seguinte estrutura. Então está aí desenhada a estrutura dela. Que tipo de hibridização apresenta cada um dos átomos de carbono nessa estrutura? Então, hibridização dos átomos de carbono. Eu vou pelos números de ligações sigma, vou fazer rápido. Cada carbono aqui, ó, desse ciclo aqui, está fazendo 3 sigma. Então, todos eles é sp2, ó, sp2. Esse daqui também é sp2. Esse daqui também, ó, sp2, sp2 e esse aqui também é sp2. Estou fazendo na própria fórmula estrutural, não tem importância não. Esse carbono, que é o carbono 6, já tem 4 sigmas, então ele usa 4 orbitais híbridos, sp3. sp3. O 7, idem, 4 sigmas, então 4 orbitais híbridos. E o último carbono, sp2, já que ele tem 3 sigmas. Bom, quantas ligações sigma e π nessa estrutura? Então vamos ter que contar. Meio trabalhosa a questão, mas a gente vai fazer isso. Então vou riscar aqui, vou riscar de vermelho as ligações π para a gente fazer primeiro. Ó, aqui tem uma π, 2, 3. 3 e aqui tem mais uma, 4. Então localizei 4 ligações π. Então vou escrever aqui, ó, para não errar. 4 ligações do tipo π. Agora vamos atrás das sigmas. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pronto, terminei tudo aqui, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Existe uma ligação aqui entre o O e o H, 21. E aqui, ó, entre o nitrogênio e os dois hidrogênios, existe mais duas, 22, 23. Tá? Então dá 23 ligações do tipo sigma. Vou contar mais uma vez, obviamente, né? Para a gente não tá contando errado. Então vamos lá. Aqui no anel nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com os hidrogênios 7, 8, 9, 10, 11. Ah, tá faltando um aqui, ó, entre esse hidrogênio e esse oxigênio. Então, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, corrigindo aqui, são 24 ligações do tipo sigma, tá? 24. Tá? Eu tinha esquecido de contar aqui entre o O e o H. Só para que vocês não fiquem assim. Entre esse OH aqui, ó, nós temos uma ligação sigma, porque o hidrogênio está ligado ao oxigênio por ligação sigma. E aqui, ó, entre esse NH2, ó, o nitrogênio está ligado para baixo com o carbono, ele está ligado a 2 hidrogênios por ligações simples, tá? A mesma coisa acontece com esse OH aqui, ó. O oxigênio está ligado ao hidrogênio e liga ao carbono, beleza? Então tá aí a resposta. 4π e 24 do tipo sigma, tá? Então responde a letra A com as hibridizações, quase todos são sp2, né? Nós temos 2 sp3 e quantidade de ligações sigma e π na estrutura, tá? Ele não perguntou na cadeia, ele perguntou então na estrutura, a estrutura molecular está contada. Então vamos agora para a questão de número 7, que é a penúltima questão. Vamos lá. As ligações carbono e hidrogênio existentes na molécula de metano podem ser interpretadas como sendo formadas pela interpenetração frontal dos orbitais S do átomo de hidrogênio com os seguintes orbitais do carbono. Então vamos fazer o metano. Vamos lembrar, o metano é um carbono ligado a 4 hidrogênios por 4 ligações simples, ou seja, 4 ligações sigmas. Tá bom? Bom, nós sabemos que o hidrogênio, por só fazer uma ligação, ele sempre usa o orbital S. Por isso que ele fez questão de mencionar os orbitais atômicos S do hidrogênio, né?
Agora, o nosso carbono aqui, nessa molécula, está fazendo as 4 sigmas. Então, se ele faz 4 ligações do tipo sigma, ele tem que hibridizar os 4 orbitais. Então, ele vai hibridizar os seus 4 orbitais, sendo que, olha, mais uma vez, ele tem o S, ele tem mais 3 orbitais P, tá? Na camada de valência. Então, ele vai hibridizar esses 4 orbitais e ele vai ter 4 orbitais sp3, tá? Então, vou até escrever sp3 4 vezes, tá? Um orbital é o sp3, o segundo é sp3, o terceiro é sp3 e o quarto também é sp3, tá? Então, o resultado é que ele vai hibridizar os seus 4 orbitais, na camada de valência, um S e 3p, e ele vai gerar 4 novos orbitais. Ele vai gerar o orbital sp3 4 vezes, tá? 4 orbitais idênticos, tá? Então, eu vou encontrar essa resposta na letra B, B de bola, 4 orbitais sp3, tá? Professor, quantos orbitais um átomo precisa ter? Bom, é sempre o seguinte. Então, vamos supor que você tem o átomo X. Esse átomo ele vai ter quantos orbitais relacionados às ligações químicas? Quantas ligações ele vai fazendo? Então, por exemplo, está fazendo uma ligação, um orbital está envolvido. Ele está fazendo duas, então 2 orbitais estão envolvidos. Ele está fazendo 3 orbitais envolvidos. Ah, ele está fazendo 4 orbitais estão envolvidos, que é o máximo de ligações que um átomo faz normalmente. Então, ele vai envolver 4 orbitais. Ah, mas quantos são? Então, olha, 4 ligações significa que ele vai utilizar 4 orbitais. Agora, quantos desses orbitais são híbridos? Depende do número de ligações sigma, tá? Nós vamos falar hibridização é do carbono, tá? Então, na química orgânica, a gente vai foco no carbono. Precisa esquecer os outros casos. Então, o carbono sempre vai fazer 4 ligações, ele sempre vai envolver 4 orbitais, e o número de orbitais híbridos dos 4 depende do tipo de ligações, quantidade de ligações sigma. Como eu disse, se for 2 sigma, ele hibridiza 2, sp. Se ele faz 3 sigma, ele hibridiza 3, sp2. E se ele utiliza 4 ligações sigmas, ele vai hibridizar os 4, sp3. Beleza? Tá sendo repetitivo, é para não restar dúvida no ar, tá? Vamos para a última questão, questão número 8. A estrutura do hidrocarboneto aromático benzeno está aqui, ó. Então, obviamente que nesse momento vocês não estavam sabendo sobre os detalhes da fórmula de bastão, mas você não precisava para responder a questão número 8, tá? Essa fórmula estrutural tem todas as informações, tá? Então, está expondo todas as ligações entre carbonos e entre carbonos e hidrogênio. E essa fórmula de bastão, né, depois da parte 2, vocês já ficaram sabendo que cada quina representa um carbono e tantos hidrogênios quantos forem necessários para esse carbono ter 4 ligações. Então, a respeito do benzeno, ele quer que eu julgue V ou F. Vamos lá. Possui 3 átomos de carbonos híbridos em sp3 e 3 híbridos em sp2. Bom, pessoal, se você for analisar aqui, ó, usando a fórmula estrutural, porque ela que é boa mesmo para responder essa questão. Cada carbono do anel aqui, ó, tá fazendo 3 sigmas e 1 pi. Todos são idênticos. Dá um bizu. Todos estão fazendo uma pi e 3 sigmas, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Todos os carbonos do anel, eles estão fazendo uma ligação do tipo pi e estão fazendo, 3 ligações do tipo sigma. Todos eles são iguais. E qual que é a hibridização para quem faz 3 sigma? sp2. Então, todos são em sp2. Logo, então, a primeira está falsa. Vamos para o segundo. Possui 6 orbitais não híbridos, denominados p puros. Sim, porque, olha, o número de orbitais híbridos, né, a hibridização e o número de orbitais depende do número de ligações sigma. Agora, os orbitais utilizados na ligação π são os orbitais não hibridizados. Então, aqui no caso, o carbono vai estar usando um p sem hibridizar. Vamos repetir mais uma vez. O carbono tem na sua camada de valência 4 orbitais. Ele tem um S e tem 3p. E aí, quando ele vai fazer essas ligações do benzeno, ele vai fazer 3 sigma. Então, ele vai pegar esses 3 primeiros da fila, que é um S e 2p, vai hibridizá-los e vai gerar 3 orbitais híbridos sp2, tá? Bom, aí sobrou um. Esse que sobrou não foi hibridizado, não sofreu fusão, ele é puro, ele não é hibridizado, ele é normal, original, ele não sofreu fusão. Então, o que acontece?
Esse orbital híbrido, né, eles é usado para fazer a sigma, e o que não é hibridizado é para fazer ligação π. Então, sempre a ligação simples, ela é uma ligação sigma, tá? E sempre utiliza orbitais híbridos, tudo bem? Falando para o carbono. No caso das ligações π do carbono, sempre são com orbitais não híbridos, tá? Então, vamos lá. Quantos orbitais não híbridos um determinado carbono vai ter? Depende de ligações π. Um carbono, ele pode ter aqui, ó, ele pode ter uma ligação π, tá? Se ele estiver fazendo uma dupla, ou ele pode ter, no caso, duas ligações π, fazendo uma tripla com uma simples ou duas duplas. Então, nesse primeiro caso de uma π, ele vai deixar um orbital p sem hibridizar, p puro. E no segundo caso, que não é o caso do exercício, mas nós já estamos abordando, um carbono que tenha duas π, ele vai deixar dois orbitais sem hibridizar. Então, ele vai ter dois orbitais p puros, tá? Então, aqui a segunda sentença possui 6 orbitais não híbridos denominados p puro. Correto, porque cada carbono faz uma π. Então, cada carbono tem um orbital p que não foi hibridizado, tá? Então, verdade. Terceiro, apresenta todos os átomos de hidrogênio ligados aos átomos de carbono por meio de ligações sigma. Certíssimo. Tá? Verdadeiro, nós já falamos sobre isso. A ligação é sempre do tipo simples e elas vão ser do tipo sigma. A professora colocou entre parênteses S e sp2, tá? Bom, o que significa isso? Significa que o hidrogênio está usando o S e o carbono está usando um dos seus orbitais sp2, beleza? Só um detalhe, tá? Quarta afirmação, possui 3 ligações do tipo π. Bom, é só contar aí, vocês vão ver que está falando a verdade. Quinta afirmação, possui apenas 6 ligações de tipo sigma. Falso. Por que é falso? Porque ele está levando em consideração só entre carbono e carbono. Então ele tem 6 sigmas, olha, entre carbono e carbono, mas ele tem mais 6 sigmas entre carbono e hidrogênio. Ó, 1 sigma, 2, 3, 4, 5, 6 sigmas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E se são 12 sigmas, não são 6. Logo, 6 está falso. Então a gente vai botar um Fzinho aqui. Vamos lá, penúltima. Apresenta todos os átomos de carbono híbridos em sp2. Nós falamos lá no início, corrigindo, né, a primeira sentença, que são sp2 mesmo, verdadeiro. Possui 3 átomos de carbono saturados e 3 carbonos insaturados. Não, todos os átomos de carbono, todos os 6, fazem ligações π, ou seja, fazem duplas. Então, logo, eles podem receber hidrogênio. Esse conceito de carbono insaturado, cadeia insaturada, nós falamos na parte 2. Então, essa sentença aqui, você poderia ter deixado em branco, realmente eu não podia ter colocado ela, mas já que eu coloquei, e nesse momento que eu gravo a aula, você já teve a parte 2, você vai saber o motivo por que está falso, tá? Então, aqui é falso, porque todos os 6 são insaturados. Porque você, ao quebrar as ligações π, você vai poder adicionar hidrogênio em todos os 6 carbonos, tá? E isso é insaturado, significa que não está no seu limite de hidrogênio, significa que pode adicionar. Em outras palavras, todo átomo de carbono que tem a ligação π, ele é um átomo de carbono insaturado e ele pode receber, então, hidrogênios, tá? Beleza? Bacana? Então, com isso, nós terminamos, tá? A atividade de aprendizagem, Introdução à Química Orgânica, parte 1. E vocês não tiverem entendido ainda algum exercícios, vocês deixem no comentário, entrem em contato que eu estarei ajudando vocês. Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.